Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado federal Coronel Tadeu ironizou as declarações do governo Lula, que afirmou que pode vir a corrigir a tabela do imposto de renda ainda este ano, após terem declarado que não cumpririam promessa de campanha porque seria impossível mudar a tabela nesse período. O deputado lembrou que na campanha, Lula prometeu isenção de imposto de renda para quem recebesse até R$5.000 e agora quem ganha um salário mínimo e meio já tem que pagar o imposto. Coronel Tadeu explicou que para cumprir sua promessa, Lula teria que abrir mão de uma receita de 100 a 150 bilhões de reais e considerou que a promessa não será cumprida. Ele lembrou: 46 dias atrás, nós votamos um estouro do teto de 145 bilhões de reais e vocês acham que agora, de uma hora para outra, eles vão abrir mão de 130 bilhões de reais? Duvido. O ex-deputado fez uma previsão. Eu digo com toda certeza, não vai mexer na tabela e se mexer vai ser algo muito ridículo. Coronel Tadeu também comentou dados sobre a distribuição de auxílios governamentais e empregos com carteira assinada. Ele constatou que nos estados do Nordeste há mais pessoas recebendo auxílio do que com empregos formais, enquanto a situação se inverte mais ao sul do país. O ex-deputado defendeu estímulos para a criação de empregos no Nordeste, lembrando que os auxílios são pagos com o dinheiro dos contribuintes que trabalham. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Mas vamos falar de duas coisas sérias, interessantes? Vamos lá então. 2 notícias, gente. Ontem eu falei sobre aquele rapaz que ganha R$2.100 em Niterói, porque ele recebe um auxílio aluguel de R$1.002, depois ele recebe R$500 da Prefeitura de Niterói e depois R$600 do Auxílio Brasil. Então ele recebe R$2.100, então com R$2.100, para que ele vai trabalhar? Para que ele vai trabalhar? Gente, a gente precisa consertar isso. E aí, sem querer hoje, olhando pelos grupos de WhatsApp, eu vi uma matéria do Poder 360, ela é de abril de 2022, muito interessante, que nos conta alguma coisa. Ele faz uma comparação entre o número de pessoas que trabalham com carteira assinada e o número de pessoas que estão vivendo
dos auxílios do governo, seja governo estadual, federal, municipal e assim por diante. E um dado interessante que me chama a atenção: todos os estados do Nordeste, o número de pessoas que vivem do auxílio do governo é muito maior do que aqueles que têm carteira assinada, ou seja, estão trabalhando regularmente de forma formal com a carteira de trabalho assinada e aí recolhendo o fundo de garantia, recolhendo o INSS e, dependendo do ganho, até o imposto de renda, né? Ou seja, pagando os impostos como qualquer trabalhador. E o que está lá está recebendo muito mais do que aqueles que estão trabalhando e não estão pagando absolutamente nada. Então a primeira coisa que a gente leva de lição dessa matéria do Poder 360 é o seguinte: urgente, nós precisamos criar empregos no Nordeste, urgente. Então o governo, ele precisa tomar uma atenção muito grande em estimular indústrias, seja qualquer uma, a ir para o Nordeste e dar emprego para essas pessoas, e aí sim a gente poder fazer com que elas se desvinculem desses programas. Aí vão falar assim: ah, tá vendo, esse Coronel Tadeu é xarope, ele não quer ajudar os pobres. Claro que eu quero, com emprego. Agora, ficar dando de mão beijada, não. Me desculpa, mas eu não concordo com isso. Todos nós temos que ganhar o nosso salário, sem dúvida nenhuma, temos que ter os nossos ganhos, mas trabalhando. Aqueles que não podem, e a gente sabe que tem muita gente que não pode, esses precisam receber um auxílio do governo que poderia ser até muito maior e não tão humilhante como é hoje, na medida em que você tira daquele que está ganhando e tem condição de trabalhar. Você tira daquele que tem toda a condição do mundo, tem saúde, está com tudo em dia, põe esse cara para trabalhar e o que você dá para ele, você tira dele e dá para aquele que precisa. É isso. Fica a ideia. Depois vão falar que eu sou maluco e tal, mas você imagina só um BPC, benefício de proteção continuada, o LOAS, por exemplo, né? Também que é o outro, é o benefício, por exemplo, para quem, um doente mental, por exemplo, né? Uma pessoa especial, a pessoa tem, sei lá, qualquer problema, né? Ela não consegue ter uma vida normal, ela recebe esse LOAS. O LOAS é ridículo, gente, muito ridículo. Será que ela não mereceria merecer o dobro disso? Só que para isso tem que tirar daquele sujeito lá de Niterói. Tá bom, gente, fica a ideia aí pra vocês. Olha aí, ó, tá passando até um comentário. Eu tenho uma filha que teve erisipela, solteira, paga aluguel e só tenho Bolsa Família. Moramos em Castilho, estado de São Paulo. Conheço Castilho, lá na divisa com Mato Grosso, quase na divisa com o Mato Grosso. Pois é. Então você poderia ajudar muitas pessoas que estão em situação de dificuldade, seja temporária ou não, pagando até muito mais, mas isso que você faça esse critério de justiça. Quem tem condição de trabalhar, gente, vamos trabalhar, mas o governo tem que fazer primeiro a parte dele, é dar emprego. Dar emprego para quem tem condição. Muito bom, a gente vai conversar muito mais a respeito disso. O segundo assunto, bem rápido, uma notícia dada hoje que o presidente Lula já está vendo que não vai conseguir reajustar a tabela do imposto de renda, como ele prometeu na campanha. A isenção seria de R$5.000. Gente, eu leio muito, vocês não têm noção do quanto que eu leio todos os dias. Eu fico pendurado em notícia, leio especialistas de economia, de agricultura, do agronegócio, para tudo quanto é lado. Eu sou um cara muito antenado. E na época, quando ele anunciou isso, os economistas já falaram, isso vai custar mais ou menos uns 100 bilhões, de 100 a 120, 130 bilhões para os cofres do governo. Será que tem? Gente, há 46 dias atrás, nós tivemos que aprovar meio que um empréstimo para esse governo no valor de 145 bilhões de reais. Como é que agora, ele mexendo na tabela do imposto de renda, vai abrir mão de 130 bilhões? Eu sabia que essa conta não ia fechar, isso não vai dar certo. E aí, olha só, o Lula fala hoje em 2 salários mínimos. O salário mínimo está 1.320, então vai para 2.640. Se ele conseguir, ótimo, não vou jogar contra de jeito nenhum.
Mas 2.640 o governo vai perder ainda muita receita. Não sei se o governo tem condições de perder essa receita nesse momento. Mas eu torço que sim, que tenha condições. É só reduzir despesa, gente. Fazer a lição de casa, reduzir despesa. E se ele fizer essa despesa, reduzir essa despesa, ele consegue. Mas olha, não contem também com isso não. 2.640 eu acho ainda que é um valor muito alto. E se vocês acreditarem em mim, quem sabe eu tenho a bola de cristal, eu acho que esse reajuste da tabela do imposto de renda não passa de R$ 2.200. Não passa de R$ 2.200 e ele vai fazer um carnaval daqueles. Aguardem e vocês verão. Bom sábado para todos. Boa noite, né, de sábado. Boa noite de sábado para todos. Um excelente domingo. Amanhã a gente volta conversando mais com todos vocês. Valeu, gente. Um abraço.